Fala aí, Carol, tudo bem? E aí, tranquilo? E você? Tranquilão. Esse é o primeiro quadro do Papo de Professor. Então, a gente tá aqui, ó, tomando a cervejinha e ela tá tomando um vinho pra gente conversar sobre o dia de hoje, né? Mas antes da gente conversar sobre o dia de hoje, fala aí quem é você, da onde você veio, o que te traz aqui e como a gente tá tendo esse papo hoje. Conta aí pra gente. Meu nome é Caroline Sodré, eu sou professora de História, sou formada pela UFRJ, atualmente eu faço mestrado em Ensino de História pela PUC. Trabalhei junto com o Douglas, o que, uns 4 anos atrás? 3 anos atrás? Acho que tem. Já, Perdi a 4 anos, contagem. 4 anos. 2016 foi Um tempinho. quando eu entrei para segundo. E aí a gente veio com essa ideia de falar sobre o feriado de Tiradentes. Vamos continuar depois desse problema técnico que vai ficar em preto e branco. Já tem uns 4 anos, foi quando eu entrei pro Pedro II, né? Que legal. Muito tempo já, né? Bacana. Caramba, verdade, nem parece. Tá ficando velho. 2016, nossa senhora. Hum, mas vai, termina de. Eu tava falando que você me chamou para falar sobre o feriado de Tiradentes, Exato. a gente explicar as raízes históricas, Uhum. por que que a gente comemora esse dia, de onde veio isso, por que que a gente considera Tiradentes um herói nacional. Isso não foi algo que foi desde sempre assim, isso é uma construção muito recente. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Show. Então vamos lá, começa aí. Por que a gente comemora esse dia, Carol? Fala pra gente. Então, vamos lá, vamos por partes. Tiradentes foi um dos participantes de um movimento chamado Inconfidência Mineira, Uhum. que é datado do ano de 1789. E a primeira curiosidade é que a Inconfidência Mineira ela é do mesmo ano da Revolução Francesa. Então, enquanto a Europa estava lá pegando pau, tiro, porrada e bomba, né? Jacobinos, girondinos, e terror, e guilhotina, gente Uhum. morrendo, o Brasil também estava fazendo seus processos revolucionários. E a Revolução Francesa ela é muito inspirada nas ideias iluministas. E a Inconfidência Mineira também. Ela vai ter essa inspiração de buscar regimes democráticos. Na época, o Brasil era uma colônia, Uhum. então eles queriam independência e, além de independência, eles queriam proclamar uma república. Então, assim, eu preciso que vocês guardem essa informação aí, de que eles queriam, né, proclamar uma república. E o contexto externo era esse contexto de briga, de guerra. Alguns anos antes, nos Estados Unidos, em 1776, as 13 colônias, que eram dos Estados Unidos, né, antes de ficarem independentes, tinham conquistado sua independência, Uhum. tinham abolido a escravidão. Então, isso começou a trazer esse pensamento revolucionário, iluminista, de criar repúblicas democráticas aqui para o continente americano. E o Brasil, muito inspirado nesse movimento estadunidense, vai começar a Inconfidência Mineira. Uhum. E aí muitas pessoas ficam se perguntando, tá, beleza, mas na colônia tiveram outras várias manifestações, revoltas, revoluções, não. Por que que escolheram justamente a Inconfidência Mineira e por que que escolheram justamente a figura do Tiradentes? Uhum. Aí é Aí que que tá tá. Uhum. o grande pulo do gato, né? Porque é o seguinte, nessa mesma época a gente tinha a Conjuração Baiana acontecendo lá na Bahia, obviamente, Conjuração Baiana. Não podia ser no Piauí. Pois é. Na verdade, 10 anos depois, em 1799, a gente tem a Conjuração Baiana. Só que a Conjuração Baiana é um movimento que também era iluminista, que também queria república, que também era contra a escravidão, mas era um movimento feito por pessoas negras. Mas E aí, a Inconfidência Mineira também era contra a escravidão ou eles eram escravocratas então, também? existem divergências quanto a esse ponto. Como eles eram iluministas, eles pregavam aquela coisa da liberdade, igualdade, fraternidade, essas coisas. Eles começam a falar no meio da Inconfidência que eles são ali, eles vão, os escravos que se juntarem a eles vão conseguir liberdade.
mas eles não falam sobre Uhum. abolir a escravidão no território nacional. Entendi. Eles Não falam que é. os escravos de Minas Gerais que se engajarem na Inconfidência vão conseguir a sua liberdade caso o movimento seja bem sucedido. Não Mas é. eles não se dizem abolicionistas. Aham. A Conjuração Baiana, por ser um movimento feito por pretos, ex-escravos muitas vezes, eles queriam acabar com a escravidão em todo o território nacional. E aí, na hora da República escolher, né, um mártir, escolher um herói, não vai escolher o bando de preto que estava fazendo o levante lá na Bahia, né? Inclusive, Salvador é a cidade com o maior número de negros fora da África, até hoje. Então, a gente chama Salvador, inclusive, da Pequena África. Imagina, né, na construção de república, a gente resgatar esse tipo de herói, né? Pessoas negras que Aham. queriam acabar com a escravidão. Não faz muito sentido. Nenhum. A Inconfidência Mineira já era feita por pessoas brancas, por pessoas de classe média, etc, etc, etc. Então era um movimento que, por mais que quisesse fosse radical, por querer acabar com a colônia, queria a independência do Brasil, queria proclamar a república, ela era feita por pessoas brancas de classe média. Uhum. Inclusive, o próprio Tiradentes, né? Ele tem muitos mitos em torno da figura do Tiradentes. Falam que ele era dentista, falam que ele era professor, falam que ele era um monte de coisa, mas ele era um alferes, ele era um alfaiate, ele trabalhava tecendo tecidos, enfim, Uhum. trabalhava com tecidos. E um fato curioso é que ele era uma das pessoas mais pobres que se juntaram à Inconfidência Mineira. Então, na hora de escolherem matar alguém, vão escolher o cara mais pobre. E ele é pintado, né, como um cara branco, quando na verdade ele era mestiço. Ele Uhum. era o que seria moreno, pardo, mas Não, isso é um até a própria foto, né, da execução também, isso, que ele aparece barbudo e cabeludo, quando na verdade, provavelmente ele não teria exatamente, barba nem cabelo por conta da prisão, né, do tempo que ele passou na prisão. exatamente. Ele era o líder da Inconfidência Mineira, mesmo sendo da classe mais baixa, ou provavelmente Longe. não, foi o que sobrou, né, sobrou para ele. Ele tava, tipo, ele não só não era o líder, como ele era um dos capachos. Ele era um cara, tipo, se você fosse pegar uma hierarquia da Inconfidência, ele era o cara que estava mais abaixo. E é Uhum. justamente por isso que ele vai morrer, ele vai ser esquartejado e as partes dele vão ser distribuídas pela cidade de Ouro Preto, lá em Minas Gerais. É, quer dizer, uma parte fica em Ouro Preto e uma parte fica em Tiradentes, né? Que depois vai virar a cidade de Tiradentes. Mas antes fazia parte do que a gente chama de Ouro Preto. Depois Uhum. você vai dividir as cidades e vai chamar de Tiradentes. Mas a princípio, na época, Ouro Preto. E é por isso, ele vai meio que servir de exemplo. Tipo, eu vou pegar aqui o otário que é mais É, fraco, que é mais frágil, para servir de exemplo. basicamente o que acontece até hoje, né? É óbvio, é óbvio. E aí a questão é, desde sempre ele foi visto como herói? Não, como eu falei, isso é uma construção muito de hoje. Quando a República ela é proclamada em 1889, ou seja, quase 100 anos, exatamente 100 anos depois da Inconfidência Mineira, os republicanos, né, os militares que proclamaram a República, estavam lá buscando um herói nacional. Por que eles buscavam um herói nacional? Porque eles precisavam desenvolver um sentimento nacionalista nas pessoas. Pô, até hoje, eu não sei quanto a você, Douglas, mas eu não sei se eu sou patriota. Eu não sei se eu, por exemplo, se estourasse uma guerra mundial e eu tivesse que ir para o exército para lutar a favor do Brasil. Eu não sei se eu sou nacionalista, patriotista a esse nível, assim. Nesse período atual, né, você falar em patriotismo é um pouco complicado, né, É difícil. porque remete a uma liderança política que não faz parte do meu espectro ideológico e nem só isso, né, ele é totalmente o avesso do que eu acredito do que eu acredito por sociedade. Então, se Uhum. ser brasileiro é apoiar esse tipo de coisa, irmão, eu vou me juntar ao exército da oposição. Eu não tô nem aí, vou desertar, vou lá para outro exército. É Porque, assim, isso. a construção nacionalista, eu acho que ela é importante para a sua formação de país, mas eu vejo que no nosso caso, ela é, ainda assim, uma visão. É o que eu vejo, né? Aí você concorda comigo ou não pelo seu ponto de vista historiográfico, tá? Tô aqui dando cartaz. Fui formado na faculdade WhatsApp agora que eu vou falar. Mas assim, eu acredito que a gente ainda tem uma identidade um tanto quanto europeia, porque assim, a nossa, no meu ponto de vista, tá? Não fiz faculdade de história, não faço mestrado na PUC, mas assim, no meu ponto de vista, a gente vive aqui fruto da nossa colonização, até porque a gente foi a única colônia da América que a família real veio para cá, então aqui a rédea era muito.
porque a família real estava aqui, Sim, né? sim. E não é à toa que nós fomos o último país a abolir a escravidão na América. Não, Nós fomos o último tem a país. questão da abolicionista e também tem a questão da nossa independência, que foi pro filho do imperador. Isso, e deu continuidade à Isso, escravidão, e deu continuidade à na verdade, monarquia, e a deu gente não houve continuidade a uma identidade que não era nossa. não houve um E é por isso. rompimento, né? Mas, assim, a independência, pelas mãos do Pedro I, foi em 1822. Uhum. E aí a gente tem um período aí de primeiro reinado, segundo reinado, e depois a gente tem a proclamação da República, em 1889. Uhum. Ou seja, quando essa República vem, ela tem que meio que correr atrás do tempo perdido. Porque, imagina, é um país que, no... cara, se a gente for parar para pensar, a gente ficou independente quase que... Independente não, perdão, a gente proclamou uma república quase que no início do século XX, tipo Muito ontem. atrasado, Então né? a gente teve que, enquanto que os Estados Unidos vai proclamar em 1776 e a gente em 1889. Então, assim, a gente tem que correr atrás do prejuízo. E quem é que você falou sobre essa questão de se identificar com as lideranças e tal? Você lembra quem foi que proclamou a República aqui no Brasil? Foi o Marechal, não foi? Deodoro da Fonseca? Mas ele fez sozinho, Douglas? Foi ele sozinho? Não, claro que não, foi os milicos, Ah, foi os milicos tudo, né? Foi as exatamente, foram os forças militares, militares. né? Então, imagina, a galera que naquela época era intelectual, classe média, ou quem era monarquista, enfim, um monte de grupo, vendo esses militares tomarem o poder, eles vão ter basicamente o mesmo sentimento que a gente tem hoje, que você descreveu aqui. Pô, por que eu vou vestir uma camisa de um país se são os militares que tomaram à força essa república? Eu não concordo com isso. Eu gostava do Dom Pedro II, eu gostava da monarquia. Ou então, eles proclamaram a república, mas eles vão ficar centralizados no Sudeste, eu sou do Nordeste, eu sou do Sul. A proclamação da República foi um movimento popular ou ela foi mais um movimento de uma força política brasileira que eram os militares? Ou claro que não há mudança política desse nível de estrutura se não houver um mínimo de apoio popular. Mas assim, o Brasil tinha algum debate sobre isso? Existiam alguns grupos sobre isso? Ou foi basicamente na força? Entendeu minha pergunta? Não sei Entendi. se eu fui claro. Eu vou responder por parte sua pergunta. Primeiro, no ano de 1837, se eu não me engano, depois eu posso até corrigir, mas eu acho que foi esse ano mesmo, a gente tem a fundação do IHGB, o Instituto Histórico Geográfico Nacional. A partir dessa data, a gente começa a ter intelectuais se mobilizando para a proclamação da República, né, e para o desmantelamento da escravidão e do Dom Pedro II no poder, porque a justificativa deles era justamente essa: o mundo todo está nesse rolê de República Democrática há mó tempão e a gente está estagnado na monarquia, estagnado na escravidão, estagnado na questão industrial, porque a gente está focado aqui no campo e não nas cidades. A gente precisa ter esse desenvolvimento. Então, tem uma galera de São Paulo vendo isso, uma galera do Rio querendo correr atrás disso. Mas é um nicho muito específico de intelectuais de classe média alta. Essa galera vai apoiar a proclamação da República, e muito em parte, porque eles apoiavam, mas não com os militares tomando a frente desse processo. A gente tem 3 principais grupos que vão apoiar os militares. A Marinha, o Exército, óbvio, né? A Armada e o Exército. A gente tem a Igreja, que está apoiando porque não gosta do Dom Pedro II, porque ele é maçom, e aí tem essa treta com o Dom Pedro II desde que ele entrou, na real. E a gente tem, né, as elites agrárias que estavam muito putas com a Lei Áurea, de 1888. Mas esse último grupo ele vai se juntar só depois da Lei Áurea, ou seja, nesse último ano, de 1888 até 1889. E o povo? Tem uma frase muito boa de um historiador que fala o seguinte: o povo assistiu bestializado, porque o povo viu uma passeata de bando de militar no Rio de Janeiro, levando uma bandeira, fincando num lugar lá na Baía de Guanabara, e ficaram olhando para aquilo e falaram: o que é isso? Que M é essa? O que está acontecendo? A maioria das pessoas não sabiam o que estava acontecendo. O Machado de Assis, inclusive, fala muito isso nos livros dele. Ele conta como é, porque ele participou desse processo de transição, né, de monarquia para república. E ele fala como que as pessoas estavam confusas. Tem um livro dele que ele fala que lá na Rua do Ouvidor, no centro, tinham vários comércios que usavam o nome da república. Tipo assim, farmácia... Perdão, o nome da monarquia. Farmácia do imperador, sabe, essas coisas? A alfaiataria do rei, coisas assim. E aí, quando tem esse processo, as pessoas ficam, bom,
Vou botar, então, alfaiataria da República, farmácia da República, farmácia dos soldados, sabe? E as pessoas ficam muito confusas com isso. Tipo, o que está acontecendo? Então, não teve participação popular. E você falou, não, eu acho que teve porque é impossível proclamar uma república sem participação popular. Mas a gente fez isso. A Então, participação foi zero, praticamente zero. Alguns intelectuais se colocavam a favor, alguns se colocavam contra. Mas a participação popular do povo, povão mesmo, foi zero, zero. Claro. Até porque nessa então, época, tu vê. até porque a gente está um pouco depois da Lei Áurea, né? Então, assim, a gente, como país com a maior escravidão das Américas, e enfim, foram mais de 3 séculos de escravidão, a gente não tinha uma população com capacidade de ser participativa politicamente também, né? A gente, no começo do século XX, o nosso analfabetismo era mais que 70% da população, né? Então, assim, a gente viveu alguns problemas nesse sentido aí, né? Então, é evidente que não tiveram, mas, assim, tiveram apoio da burguesia da época, da elite, com certeza. E te falar, a gente tem uma taxa de analfabetismo muito grande e, ao mesmo tempo, o voto para analfabeto foi só nessa última Constituição de 1988. Então, a gente vai passar 100 anos sem a maior parte do Brasil poder votar. Olha só que bizarro. Olha como é que é uma exclusão sistemática. Sim, democraticamente é um sistema de educação, é um sistema de educação, é um sistema eleitoral, é um sistema político pensado e criado para excluir a população. Ou seja, não é uma democracia, né? É uma oligarquia. Por isso que quando a gente tem a proclamação da República, a gente chama de República oligárquica. Oligarquia quer dizer poder nas mãos de poucos. Então é isso. Não tem tradução melhor para isso. Mas por que eu estou falando tanto da República? É porque é nesse momento que esses republicanos, esses militares, vão olhar para o passado e vão falar: bom, a gente precisa de um herói nacional, a gente precisa desenvolver esse sentimento de nacionalismo, de patriotismo, a gente precisa manter a unidade territorial, ou seja, os estados não podem tentar se separar do Brasil, como tentou o Rio Grande do Sul, como tentou Santa Catarina, como tentou Pernambuco diversas vezes, como tentou Salvador. Então, a gente precisa criar um herói nacional que todo mundo se identifique. E aí eles vão pesar a mão. Bom, eu vou pegar zumbi? Não, porque se eu pegar zumbi, eu vou estar conversando muito mais com a população preta. É isso, eu não quero incluir essas pessoas. Então, não, zumbi não. A gente pode fazer no máximo uma estátua para ele, mas ele não. Eu vou pegar a gente pode dar um feriado, a gente pode dar um feriado, né? Mas na verdade. Como um feriado. Mas ele não vai ser eleito herói nacional, né? É óbvio. Eu vou pegar, sei lá, a Princesa Isabel. Não, porque ela só vai conversar ali com a elite monarquista. E a gente vai estar dando voz para os monarquistas. A gente não quer isso, porque agora a gente chama república. Então a gente precisa resgatar um movimento que é republicano, que é branco e que aconteceu no Sudeste. Por quê? Porque o centro político é o Rio de Janeiro nesse momento, né? Brasília ainda nem tinha sido construída, nem existia Brasília. Então, meio que a Inconfidência Mineira deu match com a ideia que esses caras tinham de criar, de resgatar um movimento de um herói nacional. E deu mais match ainda quando eles pensaram no Tiradentes, porque justamente Tiradentes era um cara que não era 100% branco e não era rico. Então ele era aquela coisa, eu vou fingir que ele é um cara do povo, do povão, mas na verdade o movimento que ele participava era um movimento de classe média. Então eu vou dar a ilusão de que é um herói nacional popular, quando na real não é. Entendeu? Então é um herói que foi escolhido a dedo, Douglas, a dedo. E é um cara que até a República nem era lembrado. Ele era lembrado ali na cidade de Tiradentes. Era lembrado em Minas Gerais. Mas no resto do Brasil, ninguém nem sabia que era Tiradentes. E aí você vai ter esse resgate. Eu até te mandei uma imagem, se você puder compartilhar agora, para o pessoal ver. Peraí. É porque quando escolhem o Tiradentes, né, eles pedem para o Pedro Américo, que era um pintor da época que foi muito importante. É um pintor que ele vai pintar também o Grito do Ipiranga, do Dom Pedro I. Então ele faz um monte de quadro que vai ser aí, vai entrar para a história do Brasil. E ele pinta esse quadro do Tiradentes esquartejado. Aí eu vou esperar você colocar ele na tela. Já tá. Já tá? Já tá? Ah, tá. Então, se vocês perceberem, gente, primeiro, o Tiradentes é pintado como um cara branco, barbudo. Se vocês olharem para a cabeça dele, vocês percebem que ele está com uma coroa que remete muito à coroa de espinho de Jesus Cristo? O rosto dele não parece o que é pintado de Jesus Cristo,
esses traços europeus, gente, a galera daqui não tinha esses traços europeus, não, era muito raro. Só os portugueses que vinham para cá. E se você reparar mais ainda, as partes do corpo dele estão estrategicamente colocadas na pintura para parecer um mapa do Brasil. Se vocês ligarem os pontos do pé até a cabeça, ele faz ali, muito mal feito, mas faz um mapa do Brasil. Então, essa imagem é a imagem icônica, é a imagem de referência que a gente usa para falar, para justificar. Ó, isso foi um herói plantado. Foi um herói que foi escolhido a dedo. Ele foi de fato feito por encomenda. Esse quadro foi feito por encomenda. A imagem dele foi feita por encomenda. A memória dele foi feita por encomenda. Voltando a falar do Machado de Assis, ele também vai escrever um texto sobre o Tiradentes, falando sobre esse caráter cívico do Tiradentes, sobre ele ser um Jesus Cristo brasileiro. Então vai ter uma galera mobilizada, principalmente aqui no Sudeste, para fazer esse cara acontecer, para fazer esse cara virar o herói nacional. A e é máquina aí de que vai propaganda, surgir. né? Isso, é aí que vai surgir o feriado e a imagem dele sendo tida como esse herói nacional, que, na real, não é querer desmerecer a memória dele, não. A Inconfidência Mineira foi importante, mas a gente teve tantas outras inconfidências, revoltas e revoluções muito importantes. Revolução Pernambucana, a Conjuração Baiana, muitas, Revolta dos Malês. A gente tem muita coisa importante. Os cangaceiros, o movimento dos cangaceiros, que não é levado em consideração, sabe? Tudo que acontece Principalmente no Nordeste. esses polos de resistência foram quase sempre nordestinos, né? Isso, e quando a gente pensa nesses movimentos, quando você vê aí na internet essas fake news históricas, né, que falam, não, Zumbi teve escravos, porque o Lampião e a Maria Bonita eram torturadores, eles matavam um monte de gente, mas ninguém fala que o Tiradentes era torturador, que a Confidência Mineira era, sei lá, que escravizava as pessoas, sabe? Ninguém cria fake news em cima da Confidência Mineira, porque é um movimento de branco, do Sudeste, sabe? Agora, você vai criar fake news da Conjuração Baiana, você vai criar fake news do Zumbi, você vai criar fake news da Dandara e dessa galera, porque não é interessante para essa elite intelectual no início do século XX fortalecer uma memória preta, uma memória pobre, Uma uma memória memória nordestina, nordestina. né? Quer dizer, até hoje esse preconceito é latente na sociedade, né? Sim, sim. Vou te contar mais uma curiosidade. No Sul, Gosto. em Santa Catarina, na época do início da República mesmo, no início do século XX, tinha um movimento chamado Contestado. Você já ouviu falar nesse movimento? Não, nunca ouvi falar. Então, Contestado era um movimento da galera lá do Rio Grande, de Santa Catarina, e eles queriam a volta da monarquia, mas não era uma simples volta da monarquia. Eles queriam que a monarquia, eles eram sebastianistas, eles queriam que a monarquia voltasse sob a liderança do Dom Sebastião, que foi um rei português que morreu no século XVII. Na verdade, ele sumiu no deserto do Saara, numa guerra contra o Marrocos no século XVII. E essa galera do Contestado acreditava que ele ia renascer no século XX e deveria tomar o poder. E ninguém faz chacota desses caras. Os caras acreditavam que um cara do século XVII ia renascer e transformar o Brasil numa monarquia. E ninguém cria fake news, ninguém faz chacota, ninguém nem ouviu falar. Por quê? Porque foi abafado, porque era um movimento de branco, do Sul. Então, por que eu vou desmerecer os brancos do Sul? Pô, os caras já fizeram uma revolução, que foi a Guerra dos Farrapos, a Farroupilha, em que eles ficaram separados do Brasil por 10 anos. Então, eu não vou mexer, né, cutucar onça com vara curta. Eu não vou criar fake news em cima desses caras, porque eles são brancos e porque eles podem se separar. E não é interessante pra gente. Se tiver alguém que se separar do Brasil, que se separe Pernambuco, que se separe o Acre. Não, Inclusive, tanto que lá no sul a Farroupilha é comemorada, né? Tem um dia da Farroupilha lá e tal. É porque eu tento. Eu acho um pouco esquisito, né? Porque a gente teve uma repressão militar, né? Contra Zumbi, né? Ali no Nordeste, uma repressão militar forte contra as revoltas nordestinas. E assim, uma tentativa de esquecimento histórico em cima dessas, mas a Farroupilha não, a Farroupilha tem dia lá e as pessoas comemoram o movimento separatista. Não, o Bento Gonçalves e o Garibaldi, que eram os líderes da Farroupilha, eles ganham medalhinha de honra ao mérito. Ganham medalha de honra ao mérito. O movimento funciona por 10 anos, enquanto a Revolta dos Malês
que se iniciou no mesmo ano da Farroupilha, Douglas, ela nem chega a acontecer, porque todas as pessoas são mortas antes mesmo da revolta acontecer. Olha isso foi na Bahia, foi em Uhum. Salvador. E é muito bizarro. É, eu ia falar alguma outra coisa agora, mas eu esqueci. Ah, sim, que eu ia perguntar se você sabia que no início do século XX também a gente teve a Revolução Acreana, uma revolução no Acre. Tu sabia disso? Cara, eu não sabia nem que já tinha Acre no início do século XX. O Acre ele é anexado pelo Tratado de Petrópolis, de 1901, se eu não me engano. Uhum. Deixa eu. E depois eu confiro Não, essa data, show. mas eu Mas acho que é de a data é o menos 1901. importante, né? Mas assim, eu não sabia. É, Pra mim Acre no era uma final do século. ditadura militar. Não, o Acre foi comprado da Bolívia nessa época, pelo Tratado de Petrópolis, e eles não aceitavam, eles não queriam fazer parte do Brasil, eles fizeram uma revolução. Para silenciar a revolução, isso é bizarro. Os militares mataram 1/3 da população do Acre, e é por isso que hoje o Acre é um vazio demográfico, porque as pessoas foram mortas num genocídio. E a gente fica fazendo piada em cima disso. É, Tipo, tipo, eu vou Acre não pro Acre, existe. virou piada, mas é óbvio que quando a Sim, gente sim. faz a piada, a gente não sabe a raiz Não, a gente disso. não. Por que que o Evidente. Acre é um vazio demográfico? A gente não sabe disso, não dá para culpar as pessoas. Mas você vê como é que tem essa invisibilização, né? Como é que você tem esse silêncio. Os caras tentaram fazer uma revolução e acabaram levando bala no rabo. Quase Uhum. todo mundo, quase metade da população de lá vai morrer num genocídio. E a gente não fala disso, sabe? Não, Mas enfim, como a gente não fala do genocídio indígena, do genocídio negro, a gente quase não fala isso, né? A gente fala muito pouco, né? Até o nome sim, índio a gente não mudou, né? Se você for pegar entre aspas, né? O índio norte-americano, ele não é tratado como índio, né? Ele é tratado como nativo americano. Né? Então, ativo. a nomenclatura importa muito, né? Porque a gente manteve a nomenclatura colonial, né? Do século Uhum. XVI. E vou te falar, poucas pessoas sabem disso, mas índio é um termo genérico para tratar do sul global. Sul global é todo mundo que está abaixo da linha do Equador, É, né? as Então antigas você Índias, pega né? a galera de baixo, a América do Sul e a África, e parte da Ásia. Todo mundo é chamado de índio pelo europeu. O europeu vai chamar o africano, qualquer pessoa do continente africano abaixo do deserto do Saara, da África subsaariana, África negra, né? Vai chamar de índio. A galera aqui da América do Sul eles vão chamar de índio. A galera da Ásia, da Índia, eles vão chamar de índio. Então, índio é um termo genérico para falar dessa população que a gente fala, que é a população do sul global. Que é isso, assim que eles entendem. Eles dividem o mundo entre o norte global e o sul global, onde o sul global é a ralé, né, e o norte global é a galera que dita As que a gente normas. chama de Belle Époque, né, que é uma época boa, a galera que dita a moda, dita os costumes, essa coisa aqui, ó, tomar vinho, ser associado a algo chique, Aham. tá ligado a essa Ah, construção essa. europeia, já que lá tinham as grandes vinícolas e um clima propenso para a gente fazer o vinho, porque aqui o clima tropical não é um clima. Algumas uvas sobrevivem, mas não são todas. A maioria é de clima temperado. Então, até isso, até nossos pequenos costumes, Uhum. essa coisa de, essa elite que a gente tem, né, que já fala inglês, e aí entra na vida adulta, vai buscar fazer o quê? Um curso de francês, porque quer aprender francês, porque francês é chique, né? Aham. Isso é uma questão cultural também, dessa Belle Époque, dessa imposição de costumes, de você falar o que é legal, o que é chique e o que não é, sabe? Uhum. O que Mas é de enfim, acho que a gente rico? já fugiu um pouco do tema, né? Não. Mas é bom que o papo vai indo, né? Mas assim, Uhum. a gente falando um pouco dessa invibilização, né? Ih, falei errado. Mas enfim, Invisibilização. obrigado. Por isso que eu gosto de pessoas de humana, que sabem falar mais que eu, que só sei falar ácido sulfúrico. Mas enfim, essa questão a gente pode ver até pela ditadura militar, né? Porque teve o massacre do Paralelo 11, que dizimou a população indígena lá do norte e do centro-oeste, e que isso quase não se fala, é como se fosse nada, né? Sim, quando a Até gente. porque eu acho que o nosso currículo escolar ele é muito, vou falar eurocentrista, mas não sei se é a palavra certa, né? Ele é a visão do Euro... europeu, hein? É, Ele é a visão do europeu acerca da história brasileira. Né? óbvio. E Pelo menos quando você pensa a em impressão que eu. ditadura, e você vai falar da população indígena e do norte, você fala, não, mas eles fizeram a Transamazônica, mas eles fizeram o Proálcool, mas eles fizeram a Zona Franca de Manaus. Mas a que custo, né? Custo, A que custo? é como falar, né, da violência hoje no Rio de Janeiro, mas que custo que os projetos são? A custo de vidas, né? Você até tem um vídeo sobre a Uma vez necropolítica. eu. Sim.
Uma vez eu estava no metrô do Rio de Janeiro, que é um espaço que era dedicado à cultura, até o prefeito Crivella proibia a galera de fazer rima e fazer manifestações culturais nos vagões, né? E aí entraram 2 caras fazendo poesia, e aí estavam falando sobre isso, sobre resistência, povo preto e tal. E aí um deles falou uma frase que eu até anotei na hora no meu bloco de notas e ficou muito marcado na minha mente, que é o seguinte: a gente estende o tapete para a galera de fora vir aqui e joga a poeira para debaixo dele. Que são as mortes, que são as pessoas pretas, que são a periferia. Aquela coisa daqui no Rio de Janeiro, a gente cobrir as favelas, né? Quando você pega ali a linha vermelha, a linha amarela, que são vias expressas aqui do Rio de Janeiro, criaram vários muros, várias telas para cobrir as favelas que passam por essa via expressa, né? Uhum. E você falou um negócio que me despertou uma luz assim, e é exatamente isso. É porque no metrô, quando você entra no metrô aqui no Rio de Janeiro, eles avisam que é proibido manifestações culturais, então ele não está escondendo, tá Não, falando a verdade, né? É proibido manifestações culturais, né? É isso que é esse o peso da palavra mesmo, né? E às vezes a gente não se toca. É como o presidente se elegeu falando que o trabalhador ia ter que escolher menos direitos. E ele não usou um eufemismo, ele falou direitos. Né? não, Então, é escancarado, é, acho o nosso nariz. é algo que tá aí, né? A proibição de rodas culturais, né? A perda de direitos, ela tá sendo falada, isso tudo, né? Mas, enfim. E vários blocos de carnaval e tal sendo proibidos, várias bandinhas, vários cortejos. A gente não teve quase cortejo nesse carnaval, porque os cortejos foram Sim, a gente teve. proibidos. A gente segue uma cantora, na verdade duas, né? A Bia Ferreira e a Doralice, né, que Uhum, ela tem o baile da igreja lesbiteriana que o prefeito mandou ela uhum. mudar de nome, ela teve que cancelar, ia acontecendo em Madureira. E ela falou que não ia mudar de nome, então cancelou. Então, assim, a censura já volta com. E eu acho que volta de uma. E a gente já tá mudando de assunto, então vamos embarcar nesse assunto que eu acho maneiro. E a censura ela volta de uma forma diferente, na minha opinião, da ditadura militar, né? Porque na ditadura militar, não sei se foi desde o começo, mas existia um órgão, né? A censura, né? Você aí vai ser submetido à censura. Era algo claro. Hoje não. Hoje você vê policial entrando num jogo do Botafogo e retirando a faixa porque ele quer. Né? A censura não precisa mais de um órgão, ela não precisa mais ser Ela não é mais institucionalizada. estrutural, ela se tornou parte das nossas instituições que deveriam nos proteger e estão preocupadas em acabar Exatamente. com o carnaval e acabar com essas manifestações culturais. E Exatamente. é muito complicado, porque o futebol é cultura, e faz. Cara, futebol e história tem tudo a ver, tanto que a gente fala várias aulas de história, principalmente essas aulas de ditadura, essas aulas mais recentes, a gente precisa falar dos mundiais que o Brasil conquistou. Por exemplo, quando eu falo de ditadura militar e do auge da ditadura, eu preciso falar do tetracampeonato brasileiro, eu preciso falar do Mundial. Eu preciso falar, porque isso faz parte da história, da nossa cultura. O parte da ditadura ser bem aceita na época foi porque a seleção estava indo bem. Foi porque o Pelé foi em rede nacional apertar a mão do Médici, sabe? Então, isso está muito ligado com cultura, com política, enfim. Então, o futebol, o samba, o funk, tudo isso é manifestação cultural. Quer você goste ou não, você precisa aceitar que é parte do nosso patrimônio. Você Sim, pode não querer ir no Viaduto de Madureira para o Baile Charme, mas você tem que entender que é um patrimônio cultura. cultural e material do estado do Rio de Janeiro, sabe? Você pode não gostar, você pode nem pisar nunca em Madureira, mas você precisa reconhecer, sabe? Uhum. E é sobre isso. Assim, você acha que, no teu ponto de vista historiográfico, essa nossa, é, essa, essa nossa autovisão que foi criada, né? Ela não foi recebida e nem criada, ela não foi criada pela população, ela foi criada pelas elites para fazer a população acreditar que a gente tinha certos heróis. Como que isso reflete no teu ponto de vista até hoje? Você entendeu o que eu disse? Ou eu fiquei rodando em Você círculos? pode reformular, que eu não entendi muito Tá, bem. não, beleza, beleza, beleza. O fato da nossa história ter sido inventada, né, ter sido, Assim, entre aspas, puro marketing e as mortes de outros movimentos, inclusive até maiores do que isso, como você citou lá do Acre, enfim, dezenas de revoltas no Nordeste.
O fato da nossa história ter sido fabricada, por exemplo, com Tiradentes, isso influencia no dia de hoje? Talvez uma falta de identidade da população, uma falta de causa, ou até mesmo um certo... uma certa... Ou até mesmo o ato de ficar quieto, mediante tantas barbaridades. Será que tem alguma relação entre a nossa história ter sido montada na proclamação da República? E como é que isso tem relação com hoje? Como é que você vê isso tudo aí? Super relação. Por quê? A partir do momento que os nossos heróis nacionais eles foram dados para a gente, não foram, né, criados por demanda popular, então qualquer coisa que eu falar aqui, se eu falar, sei lá, que a gente precisa valorizar a Conjuração Baiana e a Revolta dos Malês ao invés de valorizar a Inconfidência Mineira, as pessoas vão me chamar de doutrinadora, de não sei o quê, porque eu estou indo contra o status quo que foi criado com essa proclamação da República. Então, a proclamação da República ela dá para a gente esse status quo, que se a gente não seguir, isso dá margem para o governo federal nos fiscalizar hoje com essa coisa de escola sem partido e de acabar com e de diminuir os currículos históricos cada vez mais. A gente vive isso um momento... de alienação. A gente Porque, em sala, a gente tá muito policiado, né? A gente sente essa dita censura silenciosa, ela existe, essa pressão, ela existe. Para a galera de história, sociologia e filosofia não é silenciosa, não, é escancarada. Eu tenho que tomar cuidado com tudo o que eu falo, Douglas, tudo o que eu falo dentro. Às vezes, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo na sala dos professores, porque eu posso ser mal interpretada, sabe? Então, E aí, já para mim, só pra gente ter dois paradigmas de Brasil, eu não sinto tanto essa censura, porque é aquilo, né? Eu sou branco, sou heterossexual, sou tudo que o status quo quer, eu só não falo igual a eles. Mas eu sou eles, né? Eu faço parte deles, né? Então, para mim, eu vejo isso como algo que está aumentando, mas eu nunca sofri nada disso, né? Mas não é porque eu não sofri que eu vou falar que não existe. Existe sim, e chega a incomodar a gente, né, cara? É muito bizarro o tempo que a gente está vivendo, né? Sim. A gente que trabalha em escola sabe muito bem que os currículos escolares. Eu não sei se você já percebeu isso, Douglas, é até uma provocação que eu vou fazer a você. Mas vamos ver, tenta puxar na tua cabeça. Quando perguntam assim, quando vem um diretor da escola que tu trabalha, vira para você e fala: pô, o professor de história tá atrasado no conteúdo. Tu já ouviu isso? Os meus amigos de história de lá sempre, porque, cara. Mas tu já ouviu o professor de matemática falando que tá atrasado no conteúdo? Não dá. Não tem. Por quê? Porque eles têm até agosto para fechar o conteúdo com o quê? Às vezes 3, 4 tempos por semana, às vezes até 6 tempos por semana quando é dividido em matemática 1, matemática 2. E depois agosto, setembro, outubro, novembro, é o quê? Revisão, 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 revisão. Principalmente no terceiro ano, cursinho. Revisão, revisão, revisão. História tá como? Conteúdo, 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 porque a gente tem 1, 2 tempos. Então até o tempo, tipo assim, o conteúdo de matemática é muito menor do que o conteúdo de história, mas o de história tem muito menos tempo. O conteúdo de química é muito menor do que o conteúdo de história, mas vocês têm muito mais tempo. No ensino médio, né, que eu falo. Na escola que eu trabalho são 3 químicas, né? São a carga horária de 4 tempos, né? 4 tempos é muita coisa. Vocês não viram um ano preocupados se a matéria de vocês vai ter redução de carga. A gente se preocupa todo ano se história vai passar de 3 para 2, se vai perder uma frente de história geral e história do Brasil. Muitos colégios hoje em dia já tiraram essa coisa de história geral e história do Brasil. É uma história só e olhe lá, sabe? Então, se coloca assim no lugar dos professores. Como é que, numa aula de Inconfidência Mineira, de Conjuração Baiana, a gente vai conseguir abordar tanta coisa que a gente está conversando aqui, eu tenho pouco tempo para trabalhar isso. E eu preciso falar de Tiradentes. Então, assim, eu preciso falar de Tiradentes. Se der tempo, eu vou problematizar. Mas quase sempre não dá tempo. E é por isso que é importante a gente criar essas plataformas. Óbvio. A gente criar essas plataformas de conteúdo, de divulgação de conteúdo. Não só eu, como outros professores de história estão criando durante a quarentena, para a gente conseguir se comunicar com os alunos sem essa censura do currículo escolar, sem essa limitação do currículo escolar. Perfeito. E eu acho que esse é o caminho. Eu acho que esse é um dos principais caminhos que a gente pode seguir. Tanto que esse é o primeiro quadro. A gente começa falando de um tema super polêmico, tomando cerveja e você tomando vinho. E é interessante, né, cara? A gente já tá aqui, ó, só pra tu ter ideia, como é que
papo bom passa rápido. A gente já tem 40 minutos de gravação. É isso. Né? Basicamente, é isso, né, cara? A gente vive um estado que ele é limitante, né? Ele limita muito a nossa ação. Não só o estado, né? Como várias outras coisas dentro dessa conjuntura, que senão a gente vai emendar outro vídeo de 40 minutos e não vai ficar legal. Não, depois a gente faz outros. Eu acho que já está mais do que exposto a questão do Tiradentes do feriado. E de Já todo... estou de boa. Eu sei que os professores de história palestrinha também são um pouco, mas é isso. Certo. Esse quadro é para vocês falarem e é isso aí. A gente vai ficar por aqui, hein, Carolzinha? Manda um beijo pra galera aí. E é isso. Galera, pode falar? Pode falar teu Instagram também pra galera seguir. E é isso aí. Posso fazer meu merchan? Vai lá. Cara, se você assistiu aqui até o final, né? Acho que você se interessou pelo tema. São 40 minutos. É difícil, às vezes, ouvir uma pessoa falando por 40 minutos. Eu tenho um Instagram para divulgar meu trabalho. Eu falo muita coisa por lá, troco muito. Tenho pasta de divulgação de material, de texto. Troco muita coisa por lá. Então, se vocês puderem me seguir, @eucarolsodré. E é isso, estamos juntos. Valeu, galera. Tchau. Dá tchau aí. Tchau. Valeu, foi. Pronto, já não estamos mais gravando. Quer dizer, até estamos porque eu não cliquei ainda. Vou cortar essa parte.